Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe e nessa videoaula vamos falar um pouquinho sobre o oscilador massa-mola na vertical. Mas antes de falar propriamente sobre o oscilador massa-mola na vertical, vamos recordar alguns conceitos do oscilador massa-mola na horizontal. Então aqui eu tenho um bloquinho, ele está oscilando entre as posições mais A e menos A, óbvio que ele passa pelo zero. Então, aqui no zero, a minha velocidade ela vai ser máxima, ou para a direita ou para a esquerda. Então, aqui nós temos que a velocidade é máxima e que a aceleração é zero. Nesse ponto aqui, a nossa velocidade é zero e a nossa aceleração em módulo ela é máxima. Óbvio que a minha aceleração aqui vai estar virada para a esquerda e a minha aceleração aqui em módulo vai ter o mesmo valor, vai ser máxima também, só que vai estar apontando para a direita. E aí, só recordar aqui alguns fatores que as posições possíveis, né, para o nosso bloquinho vai poder ocupar as posições entre menos A e entre mais A. Esse nosso bloquinho também, ele vai ser, já que ele é um oscilador massa-mola, ele é um fenômeno, então, oscilatório, como o próprio nome está dizendo, é um oscilador, significa que ele vai dessas posições menos A e mais A. Ele também é um fenômeno periódico, ou seja, vai ter um período envolvido, vai ter uma frequência envolvida e vai ter também uma outra grandeza relacionada que vem lá do movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme em si é chamada de velocidade angular, que aqui vai ser chamado de frequência angular. É muito comum a gente encontrar com essa nomenclatura em livros, ou também pode ser chamado de pulsação. E o que eu quero relacionar com isso? Bom, se eu puxar lá do MCU, eu sei que o meu ômega ele é igual a 2π dividido por t, e ele também vai ser igual a 2π multiplicado por f. Então, essa daqui é a definição que vem lá do MCU. Só que para o oscilador massa-mola, esse ômega ele também vai poder ser escrito como raiz quadrada de k dividido por m, onde esse k é a constante elástica da mola. Então, vou botar aqui, ó, constante elástica da mola. E esse m ele vai ser a massa do corpo que estiver acoplado na mola. No caso, esse bloquinho que está aqui. Tudo bem? Então, esses fatores aqui são fatores que eu tenho que recordar que se isso daqui está diretamente relacionado com a frequência, a minha frequência depende, para um oscilador massa-mola, apenas de K e de M. O meu período também vai depender exclusivamente de K e de M, óbvio que dentro de uma raiz, beleza? Bom, dito isto, é só essa recordação para a gente entender o que está acontecendo. E aí, como que seria um oscilador massa-mola, né? O oscilador massa-mola ele vai obedecer que a força resultante nele tem que ser justamente a minha força elástica. Ou seja, a minha força resultante vai ser menos K vezes X. Isso aqui ele tem que obedecer. Ou seja, o meu oscilador massa-mola, como força resultante é massa vezes a aceleração, a minha aceleração ela depende diretamente do x, é diretamente proporcional. Se o valor de x dobrar, o valor do ar dobra. Se o valor de x aumentar 10 vezes, o valor de ar aumenta 10 vezes. Se o valor de x diminuir 50 vezes, o valor de ar também vai diminuir 50 vezes. Ou seja, recordando as aulas passadas, se eu tiver um gráfico da minha aceleração em função da posição x, o meu gráfico ele vai ter que ser alguma coisa decrescente, óbvio, passando pela origem. Uma vez que em x igual a zero, o meu A não tem valor nenhum. Então, é uma equação que tem que obedecer. Vai ter que obedecer essa proporção, vai ter que ser uma força restauradora e a minha aceleração ela depende diretamente de x. A minha força resultante vai ser justamente a força elástica, porque aqui, por exemplo, ó, quando o meu bloquinho estiver nessa posição, nós temos a força normal, nós temos a força peso, a normal e a peso vão se anular,
e vai sobrar justamente, quando ele está nessa posição aqui, ó, a força elástica atuando sobre ele, beleza? Então, ele vai depender dessa força elástica. Vamos lá. Então, para falar do oscilador massa-mola agora, na vertical, o que eu vou ter que seguir? Eu vou ter que seguir algumas regrinhas que são tranquilas. Parece que dá mais trabalho, mas não dá tanto assim. Eu sei que eu vou botar aqui no cantinho, ó, a minha força resultante, como era quando ele era na horizontal, a minha força resultante era K vezes X. Então, era a constante elástica da mola e era o X, que era a deformação sofrida ali pela mola. O que a gente sabe aqui é o seguinte, ó, se eu colocar a minha mola presa ao teto, então ela está aqui presa ao teto, ela vai esticar um pouquinho, vai alongar um pouquinho, né? Vai sofrer uma deformação, mas ela vai ficar aqui em equilíbrio nesse ponto que está aqui, ó. Então, aqui está a minha mola relaxada. Se eu pegar essa mola relaxada, prender ela a um bloquinho e vier arreando o peso desse bloquinho devagarzinho, de modo que ela não fique oscilando, eu vou ter essa situação aqui, ó, uma situação em que a força-peso e a força elástica sofrida pela mola, a força elástica que a mola está exercendo, né, elas vão se equilibrar, porque se não estiver oscilando, essa posição aqui é justamente a posição que eu chamo de equilíbrio, ok? E aí, com relação a isso, nós temos aqui o seguinte, ó, esse ponto que está definido dessa forma, com esse formato, a gente pega aqui do lado, eu vou botar um eixo X, que está crescendo para baixo, e vou marcar. Aqui era onde a minha mola estava na posição relaxada. Então, esse pontinho aqui seria a minha mola na posição relaxada. E esse pontinho aqui é minha mola, deixa eu até botar para cá assim, ó, na posição de equilíbrio. Vou escrever aqui de lado para poder depois a gente conseguir retomar para essa linha de pensamento. Bom, beleza. Na posição de equilíbrio, o que eu tenho? Eu tenho que a minha mola ela sofreu essa deformaçãozinha aqui, ó. Então, essa deformaçãozinha que eu estou chamando de Y. Isso aqui é a deformação no equilíbrio. Bom, se esse y é a minha deformação no equilíbrio, a gente tem disso daqui a seguinte definição. Ó, o módulo da minha força elástica, que eu estou chamando aqui no caso de F0, essa forcinha que está surgindo aqui, ó, vai ser igual ao módulo da minha força-peso. O que eu quero dizer com isso? Em módulo, então, o que seria? Que a constante elástica vezes aquele y, aquela deformação y que foi sofrida, tem que ser igual a massa vezes a gravidade, ok? Então, a definição que a gente toma é justamente essa. O que eu vou fazer é o seguinte, ó, esse y, eu vou isolar ele. Vou falar que m vezes g dividido por k é igual a essa minha deformação y. Isso aqui, vou chamar de equação 1. E já eu volto a utilizá-la. Bom, eu já sei que quando ela estiver na posição de equilíbrio, esse daqui é o cenário que eu tenho agora. E se essa mola ela for elongada um pouquinho? Bom, se ela for elongada um pouquinho, se ela for esticada um pouco, perceba que a minha nova força elástica que vai surgir, ela vai ser maior do que o peso, porque o corpo ele vai tender a voltar para essa posição que ele estava em equilíbrio. Assim também, se ela for deformada aqui, sendo comprimida, eu vou ter a força-peso para baixo, mas eu também vou ter uma nova força elástica atuando para baixo, de forma que ela volte para a posição de equilíbrio. Ela vai ficar oscilando nesse ponto. Bom, nessa nova posição que ela se encontra, eu peguei e fiz o seguinte, ó. Quando ela estava na posição de equilíbrio, nós chamamos de zero no nosso eixo x. E agora, quando ela se encontra nessa situação aqui, ela não está mais no eixo zero. Ela não está mais na posição zero ali do eixo. Ela sofreu uma deformação que eu vou chamar essa deformação aqui, ó, de x. Notem que o que vai interessar é só o finalzinho. Eu só quero mostrar para vocês que é idêntica à relação
tanto na vertical quanto na horizontal. Não vai mudar em praticamente nada. Então, agora, olha só, ela sofreu desde a posição, quando ela estava lá na posição relaxada, a mola, não na posição de equilíbrio, ela sofreu essa deformação toda que está aqui, ó, com essa chave aqui em vermelho. Ou seja, esse tamanho que está em vermelho, ele é y mais x. Isso aqui é a deformação com a mola esticada. Nota que eu peguei esse ponto aqui, ó, para chamar de ponto zero do meu eixo x e já eu retorno a ele. Por enquanto, eu estou interessado nisso. E aí, olha só, percebam que essa força elástica aqui, ela é maior do que o peso. Ou seja, vai existir uma força resultante, eu vou botar assim menor um pouquinho, para cima. E essa força resultante que vai estar para cima, ela vai ser justamente a subtração dessa força elástica pela força-peso. Botei aqui em módulo, tá? Não botei os sinaizinhos de vetores aqui não, nessa situação, porque eu estou trabalhando com eles em módulo. Beleza? Uma vez que essa força que está aqui, ela vai superar a força que está para baixo. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que essa força resultante que vai surgir, ela vai ser igual à força elástica, que aparece agora, menos a minha força-peso. Essa força resultante que vai surgir, minha força elástica é K, vezes essa nova deformação. Essa nova deformação é y mais x. Beleza? Então, tem aqui o y mais o x, que é a nova deformação, menos m vezes g, que seria o valor da força-peso. Só que olha esse y aqui e esse y aqui, não são a mesma coisa? Então, eu vou substituir aqui dessa equação 1, ó, esse fator todo aqui para o meu y. Então, vou ficar que a minha força resultante é igual a constante K vezes o meu y é tudo isso que está aqui, mg dividido por K. Deixa eu abrir aqui um outro parênteses aqui, ó, mais o x menos mg. Estou calculando ela praticamente em módulo. Então, a minha força resultante que vai surgir, ela vai ser K mg sobre K mais kx menos m vezes g. Notem que esse K e esse K eu posso cancelar. mg menos mg eu posso cancelar também. Fiquei que a minha força resultante em módulo, ela vai depender de kx. E o que seria esse x? Bom, esse x é a deformação que a minha mola sofre na horizontal na vertical, perdão, a partir da posição de equilíbrio. Então, essa expressão que eu tenho aqui para ela na vertical, nada mais é do que a mesma expressão que eu tinha para ela na horizontal. E aí, visto isso, essa demonstração, eu espero que tenha ficado claro para todo mundo, que a força resultante, a maneira como vai se comportar um sistema massa-mola na horizontal e na vertical, eles vão ser similares. Basta eu ter essa sagacidade de escolher esse pontinho zero aqui para chamar de ponto de equilíbrio, que é justamente quando a minha força elástica se iguala com a minha força-peso. Beleza? E aí eu não vou ter aceleração, uma vez que nesse ponto aqui, a minha força resultante, ela vale zero. Bom, visto isso, vamos fazer então um exercício desse primeiro tema. E é uma questão feita justamente de uma universidade de São Paulo, um processo seletivo da FESP. E aí diz o seguinte, ó, uma mola é pendurada livremente a um ponto de suspensão no teto da sua sala de aula. Uma bola de sinuca de massa m igual a 200 gramas é cuidadosamente fixa a essa mola relaxada e abandonada da posição 1. Então, vai ser abandonada dessa posição aqui, beleza? Então, está sendo abandonada da posição 1. Deixa eu só
aumentar esses pontinhos aqui, que isso aqui vai ser importante para a gente. Bom, de cara, essa massa de 200 gramas, eu vou passar isso para quilogramas. Então, para quilogramas, seria 0,2 quilogramas. Vou botar tudo no SI, porque aqui ele já está falando da gravidade no SI. Ó. Então, já sei que ele vai cobrar isso de alguma forma no SI. Então, vamos lá. A partir desse ponto, a bola passa a oscilar em MHS vertical entre as posições extremas. 1, então ela passa a oscilar daqui até a 3, depois ela volta para 1, depois ela volta para 3, depois ela volta para 1, depois ela volta para 3, e assim por diante. E aí ele fala o seguinte, no local onde a gravidade vale 10, então G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e ele diz que se a distância entre as posições extremas 1 e 3 tiverem um valor de 5 centímetros, ou seja, daqui até aqui, vale 5 centímetros. Quer que a gente determine o coeficiente cada mola. Bom, para determinar esse coeficiente cada mola, o macete é a gente se concentrar nesse ponto 2 que está aqui. Ó. Isso não está equidistante? A distância que eu tenho daqui para cá não é idêntica à distância que eu tenho daqui para cá? Ela não faz um MHS? Então, isso seria o meu menos A, isso seria o meu mais A, e esse pontinho aqui seria o meu zero, seria a minha posição de equilíbrio. De forma que a amplitude dessa posição de equilíbrio é 2,5 centímetros, uma vez que de menos A até mais A está valendo 5. E eu vou me concentrar justamente na posição de equilíbrio. E se a gente pega essa posição para considerar, olha o que acontece. Na posição de equilíbrio, a minha força elástica ela vai ser igual em módulo à minha força-peso. Kx é igual a m vezes g. Esse x que eu tenho aqui é essa deformação que foi sofrida pela mola, ó, que pode ser tanto para cá quanto para cá, mas nesse caso aqui, a mola relaxada ela estaria nessa posição, só a mola. Então, ela veio para cá, eu tenho certeza que a deformação que ela sofreu foi 2,5. Então, ele está querendo o valor de K. K é igual a m vezes g dividido por x. Substituindo os valores, massa, 200 gramas, que é 0,2 quilogramas. Ah, Felipe, por que você está usando no SI também? Porque olha só, galera, olha as unidades, ó, Newton por metro, ou seja, a unidade que ele está cobrando é justamente o SI. Então, vou ter que converter todo mundo logo. A gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e a deformação sofrida é de 2,5 centímetros. Bom, olha só, 2,5 centímetros é a mesma coisa que 0,025 metros, que em notação científica seria 2,5 vezes 10 a menos 2 metros. Então, vou botar isso daqui, ó, 10 a menos 2 metros. Beleza, está tudo no sistema internacional. Então, aqui, 0,2 vezes 10, esse termo que está aqui, ele vai dar justamente 2, então K vai ficar igual a 2, dividido por 2,5 vezes 10 a menos 2. Então, o K vai ser igual a 2 dividido por 2,5. Eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Isso aqui seria 20 dividido por 25 vezes 10 a menos 2. Dá para a gente simplificar aqui, ó, por 5 e aqui também por 5. Então, o K ficaria igual a 4 quintos vezes 10 a menos 2. Então, isso daqui vai ficar 4 dividido por 5 é 0,8. 10 a menos 2, ele passa para o numerador mudando o sinal do expoente, vezes 10 elevado ao quadrado. Isso daqui vai ficar 0,8 vezes 100, que é a mesma coisa que 80 newtons por metro, letra B. Beleza, pessoal? E até o próximo vídeo.